Atenção, esse vídeo contém spoilers. Ao longo de quase uma década, é inegável que Stranger Things se consolidou não apenas como um marco da cultura pop contemporânea, mas como uma entidade viva, um espelho que começou como um reflexo nostálgico, mas que ao longo do tempo distorceu, amplificou e significou os medos e as maravilhas da década de 80, e chegar ao fim dessa jornada, especialmente após uma quinta temporada que dividiu opiniões de forma tão brusca e pareceu por vezes perder-se em sua própria ambição desmedida, era uma tarefa hércula. O episódio final, O Mundo Direito, carrega o peso de amarrar inúmeras pontas soltas, justificar o inchaço dos capítulos anteriores e, crucialmente, devolver o coração à série, que parecia artificial em vários momentos dessa temporada. Matthew Ross Duffer aparentemente sente de que a grandiosidade visual nem sempre substitui a conexão humana, uma lição que Hollywood insiste em esquecer, e entrega um encerramento que, embora imperfeito, oscilante e cheio de conveniências, acerta no alvo mais importante, a ressonância emocional de um adeus. É aquele final que, mesmo quando a gente vê as costuras da roupa e percebendo os truques de mágica, ainda nos convence a embarcar na ilusão uma última vez. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o último episódio de Stranger Things. Então já clica no botão de like, que assim você ajuda o canal. Aproveita que está aqui, se inscreva e clica no sininho para não perder os próximos vídeos. Aproveita e já me segue nas minhas redes sociais. Elas vão estar passando agora na tela e também vão estar na descrição. E agora sim, vamos ao vídeo. Mamãezinha do céu. Para compreender a magnitude desse desfecho, é preciso olhar além dos efeitos especiais e das batalhas grandiosas. O episódio opera em duas frentes, que por vezes conflitam, mas se harmonizam ao longo do caminho. A primeira metade é dedicada à resolução do conflito contra o Vecna e o Mundo Invertido, com cenas que remetem a uma campanha final de Dungeons & Dragons de nível épico, buscando fechar o ciclo de horror iniciado lá em 2016. Já a segunda metade, e talvez a mais significativa, é um longo epílogo. Este epílogo funciona como um último suspiro, permitindo que os personagens e o público processem os traumas acumulados. E é nessa dualidade que o episódio encontra sua força real, superando as irregularidades do roteiro do quinto ano para entregar algo que soa acima de tudo genuíno. A estrutura do capítulo final resolve as pendências maiores de forma pragmática. A ameaça combinada de Vecna e do Devorador de Mentes, que pairava desde a segunda temporada, é confrontada em um cenário que expõe as fraquezas e as virtudes da produção. A decisão de situar grande parte do clímax na dimensão X, um deserto digital estéril, é uma faca de dois gumes. Por um lado, amplia o escopo da batalha, transformando o embate íntimo de Hawkins em uma guerra de proporções grandiosas. Por outro, evidencia uma dependência excessiva de ambientes gerados por computador, que carece da textura e da atmosfera das primeiras temporadas. Vale lembrar do Mundo Invertido da primeira temporada, com suas vinhas, partículas flutuando no ar, que parecia um lugar morto e tóxico. Era um espelho decadente de Hawkins. Possuía um terror genuíno do desconhecido, que se perde completamente na grandiosidade asséptica desse deserto digital, que mais parece um cenário de videogame. No entanto, o roteiro compensa essa frieza estética com o calor humano. A dinâmica do grupo, que foi fragmentada durante tanto tempo em núcleos separados que nem sempre conversavam bem, é restaurado para uma última batalha. E ver o grupo original operando em sincronia, cada um desempenhando sua função específica como um grupo clássico de RPG, é um lembrete poderoso do DNA da série. É a prova de que a química entre esses atores sempre foi o maior efeito especial da produção. Um dos pontos mais satisfatórios desse final de temporada é o tratamento dado aos vilões. A consolidação da relação entre o Vecna e o Devorador de Mentes busca simplificar uma mitologia que se tornou desnecessariamente densa. Contudo, suas explicações, ou no caso a falta delas, deixa a sensação de final corrido, algo que poderia ter sido remediado se tivesse algumas doses de cenas a mais sobre isso ao longo da temporada. O conflito final já era algo esperado, tanto a luta física contra uma versão mais e maior do Devorador de Mentes, que remete à terceira temporada, junto com a luta mental. É algo que os Duffer trazem ao final sem muita personalidade. A performance de Jamie Campbell é notável, mesmo sob prótese e CGI. Ele transmite uma humanidade distorcida, que torna a vitória dos heróis mais pesada. Não é apenas sobre derrotar um monstro de fumaça, é confrontar um ser humano falho,
quebrado e que carregava a escuridão desde a infância. E com isso a série acerta não tentar redimir o vilão, não há o clichê de que lá no fundo ele era bom. A narrativa busca entender sua origem e seu passado traumático, mas mantém a coragem de mostrar que ele escolheu ser o vilão até o final. Contudo, o verdadeiro triunfo na derrota de Vecna não reside nos superpoderes da Eleven, mas sim em dar uma justificativa para a presença de Joyce na batalha final. Dar a Joyce o golpe de misericórdia, ou pelo menos um papel crucial no desfecho, é uma justificativa poética que fecha o arco aberto no desaparecimento do Will lá na primeira temporada. Ela é a mãe, armada com a fúria que encerra o ciclo de tormento. Essa escolha sublinha que Stranger Things nunca foi sobre super-heróis, mas sobre pessoas comuns enfrentando o extraordinário com o que tinham à mão. Ainda antes da batalha final, o episódio dedica tempo à interação muito aguardada entre Will e o Mike. O diálogo sobre serem melhores amigos, embora possa soar calculada, é entregue com uma sinceridade que transcende o simples fanservice. Noah Schnapp e Finn Wolfhard comunicam em poucos olhares antes de uma amizade complexa, redefinindo a sua conexão pelo que ela sempre foi, a fundação sobre qual o grupo se ergueu. No entanto, seria desonesto dizer que tudo funciona. Nem todas as engrenagens giram com sincronia. A reintrodução e o subsequente destino de Kali exemplificam a dificuldade da série lidar com o destino de seu elenco principal. A presença dela no clímax serve a um propósito utilitário e cínico, oferecer uma saída fácil para o impasse do sacrifício da Eleven. A morte de Kelly soa menos como uma tragédia orgânica e mais como uma conveniência de roteiro, uma ferramenta para não precisar sacrificar ninguém do elenco principal. A série, que sempre flertou com a mortalidade sem se comprometer totalmente, mantém essa tradição. A morte de Kali funciona como um escudo, absorvendo o impacto que o público temia recair sobre um dos protagonistas, e isso expõe as costuras de uma escrita que parece receosa de ferir seus heróis mais queridos. Ainda sobre o tema do sacrifício, o episódio tenta construir um mistério sobre o destino da Eleven. Essa ambiguidade deixada se ela sobreviveu, fugiu ou se sacrificou é uma escolha divisiva. A sugestão no final, com Mike contando a história da Eleven, de que ela encontrou a paz, permite um amadurecimento necessário para o fechamento do arco de Mike e para a história desse universo. Afinal, a Eleven, com seus poderes e seu passado, talvez não se encaixasse no mundo de normalidade após os eventos finais. O desfecho da personagem deixa uma porta entreaberta para a interpretação, permitindo que o público escolha o nível de otimismo que queira escolher. É um final que evita muitas explicações e preferindo a dúvida mais esperançosa. Contudo, é inegável que o episódio sofre com o peso dos erros que ocorreram ao longo da temporada. Algumas resoluções parecem apressadas porque a temporada gastou tempo demais em subtramas menos interessantes. E o exemplo mais gritante é o arco militar. A presença do exército e da Dra. Kay, que consumiu tempo de tela, diluiu a tensão pessoal em favor de ser só mais um obstáculo genérico, para no final não ter nenhuma relevância real. Eles saem de cena sem nenhuma consequência, sem nenhum fechamento. A única conexão foi servir de gatilho para o momento de sacrifício da Eleven. No episódio final, esses elementos são despachados com uma rapidez que beira o absurdo. É quase como se os próprios criadores percebessem que não era ali que residia o interesse do público, e isso deixa a sensação amarga de que as muitas tramas paralelas poderiam ter sido cortadas para permitir que este episódio final respirasse mais, e que os diálogos fossem menos positivos e mais contemplativos. E se formos juntar todos os detalhes, a lista de inconsistências não é pequena. O roteiro pede que aceitemos muitas coisas simplesmente porque sim. Temos o mistério de por que todas as outras criaturas do mundo invertido simplesmente sumiram no episódio final. Temos a questão da origem dos poderes de Vecna, que parece nebulosa, ou a necessidade de uma consistência maior sobre o que exatamente é o Devorador de Mentes. Destino de personagens secundários são ignorados. E claro, temos momentos que desafiam a lógica interna, como a Max se formou, mesmo tendo passado um tempo considerável em coma, com os ossos quebrados e cega, e como essa recuperação aconteceu. O roteiro não se importa e pede que a gente também não se importe. Mas no final das contas, isso são apenas detalhes que sim, são incômodas, mas que se tornam relevantes diante da força do desfecho emocional. Passado o frenesi da batalha e ignorados os furos, o mundo direito dedica uma porção generosa de sua adoração ao que vem depois. E é nesse epílogo estendido que o episódio verdadeiramente brilha, justifica a sua existência e dá um final digno à sua história. A atmosfera muda.
abandonando a grandiosidade blockbuster para abraçar um tom mais intimista de filmes como Conta Comigo, que sempre foi a alma da série. A decisão de mostrar o avanço do tempo, a formatura, as despedidas e os recomeços confere à história uma sensação de completude que fez falta. Há uma melancolia doce permeando essas cenas finais, e nela vemos o destino individual dos personagens que são tratados com carinho. Ver o Steve, que começou como bully clichê, treinando um grupo de beisebol e aceitando uma vida comum, é um desenvolvimento sutil e maravilhoso. Outro aspecto que merece destaque é como o episódio lida com o Hopper e a Joyce. Eles, enfim, finalmente livres das amarras das tramas conspiratórias, eles podem existir simplesmente como pais e parceiros. Se durante a temporada a química entre eles se esvaziou, no epílogo final, o reencontro deles com algo mais doméstico, como um jantar no Enzo's e o pedido de casamento, serve como contraponto necessário ao caos. A série reafirma que a família, seja ela biológica ou essa família torta que eles formaram, é o único escudo eficaz contra a escuridão. O arco de Hopper, de xerife cínico e autodestrutivo a pai protetor e vulnerável, encontra um desfecho que honra cada etapa de seu desenvolvimento sem atalhos fáceis. Além de tudo isso, ver o Dustin discursando em sua formatura e o grupo de amigos reunidos para uma última partida de Dungeons and Dragons traz um sentimento de fechamento satisfatório e doloroso. A formatura, em particular, é um momento carregado de significado. O tributo de Dustin ao Ed e a celebração do Hellfire mostram que as perdas não foram esquecidas, mas integradas à identidade dos personagens. O luto moldou quem eles são, e há uma sensação de ciclo completo quando vemos os personagens retornando à mesa de jogo onde tudo começou. O RPG, que antes era uma fuga da realidade, agora é uma celebração da realidade que eles conseguiram preservar através de sua coragem e amizade. E essa aceitação da mudança é o que separa um final feliz infantil de um final mais adulto e agridoce. A série reconhece que o trauma não desaparece magicamente, ele é integrado à vida e molda o futuro. O retorno à normalidade é, na verdade, a construção de um novo normal, onde o fantástico se torna uma memória compartilhada, um segredo que une esses indivíduos para sempre, mas que não os define mais inteiramente. No entanto, o que salva o episódio final de ser apenas um exercício técnico é a alma que o elenco injeta nas suas composições. Mesmo quando o diálogo flerta com o brega ou o expositivo, a entrega dos atores vende a emoção. A autenticidade das lágrimas e dos sorrisos perfura a camada de cinismo esperado. Há uma verdade na amizade entre o Dustin, Lucas, Mike e Will, e é nessa verdade que o episódio se apoia para alcançar seu sucesso. O confronto com Vecna não é apenas uma batalha de poderes, mas um choque de filosofias. O ser humano destrutivo e solitário de Henry contra a empatia do grupo de heróis. A vitória, portanto, não é da força bruta, mas da capacidade de conexão. Um tema que Stranger Things martelou desde o primeiro dia e que aqui encontra o seu desfecho. Falando em desfecho, o final também acerta a não tentar emular o choque pelo choque, evitando o caminho trilhado por séries que traíram a sua essência em busca de surpresa. Não há uma reviravolta de última hora. Os Duffer optaram pela coerência emocional em vez da surpresa. O final é de certa forma previsível? Sim, mas é ao mesmo tempo respeitoso. Ao garantir que os personagens terminem em lugares que fazem sentido para suas trajetórias, a série recompensa o investimento do público. E a cena final, com um novo grupo de crianças começando uma campanha de D&D, é o fechamento perfeito e circular. Ela simboliza a passagem de tocha e a ideia de que, embora aquela história tenha terminado, a imaginação, a aventura e a amizade são forças cíclicas. E Mike fechando a porta do porão não é apenas um adeus aos personagens, mas um convite para que o público guarde aquelas memórias e siga em frente na sua jornada. E por fim, esse último episódio é um testamento à resiliência da amizade e da memória. O episódio consegue, apesar dos tropeços, do ritmo questionável da temporada, das tramas inúteis e dos furos de roteiro, encapsular o que fez de Stranger Things um fenômeno. Ele não tenta reinventar a roda no último minuto, em vez disso, ele a faz girar suavemente até parar. É um adeus que permite olhar para trás, para os monstros, as roupas, as músicas e os erros, e sentir que valeu a pena a viagem. A série pode ter se tornado grande demais e corporativa demais, mas em seus momentos finais, ela lembrou que tudo começou com um grupo de crianças jogando um RPG em um porão, prometendo proteger uns aos outros, e aos trancos e barrancos cumpriu essa promessa.
E para quem cresceu com esses personagens, o final oferece o abraço necessário. Fecha a porta do mundo invertido, mas deixa a luz da varanda acesa, garantindo que essas memórias permaneçam vivas, seguras e, acima de tudo, aqui entre nós. A jornada foi longa, por vezes tortuosa e frustrante, mas o destino final prova-se um lugar onde, apesar de tudo, valeu a pena chegar.